Oi, gurias, eu sou a Mari Simeonato e no nosso Clube do Livro de hoje eu quero ler com vocês o livro chamado Você é Especial, do autor americano Max Lucado. Esse livro, ele aparentemente parece ser um livro infantil, inclusive eu tenho ele lá com os livros do meu filho, Benjamin. Mas daí, um dia, quando eu fui ler esse livro pro Benjamin, em inglês, eu tenho a versão inglesa aqui que se chama You Are Special. Eu fui ler com o Benjamin, à medida que eu ia lendo com ele, eu fui percebendo que ele é um livro muito profundo. Ele não é só um livro para criança, ele é um livro com certeza para nós adultos também. Então eu decidi ler ele com vocês porque tem muito conhecimento, muita sabedoria dentro desse livro que pode e vai nos abençoar, eu tenho certeza. Ele é um livro que basicamente fala sobre identidade de uma forma bem didática. As crianças conseguem entender, mas nós adultos com certeza também. Então eu espero que esse livro ministre ao seu coração, fale com a sua vida. Vamos lá. Chama Você é Especial, de Max Lucado. Os chulingos eram uma gentinha pequena, feita de madeira. Toda essa gente de madeira tinha sido feita por um carpinteiro chamado Eli. A oficina onde ele trabalhava ficava no alto de um morro, de onde ele avistava a aldeia dos chulingos. Cada chulingo era feito diferente uns dos outros. Uns tinham narizes bem grandes, outros tinham olhos enormes, alguns eram altos e outros bem baixinhos. Uns usavam chapéus, outros usavam casacos. Todos eles, porém, tinham sido feitos pelo mesmo carpinteiro e moravam na mesma aldeia. Aqui a gente já percebe no livro que todos tinham sido feitos por Deus, né? Deus era esse carpinteiro. E Deus os fez intencionalmente diferentes. A gente tem essa tendência de querer ser igual uns aos outros, né? A gente está sempre tentando se encaixar dentro de uma maneira, dentro de uma caixa. Mas aqui a gente percebe que Deus, ele nos fez diferentes. O carpinteiro, ele justamente, intencionalmente, fez os chulingos uns diferentes dos outros. Ele não fez todos eles iguais. E Deus também não nos fez iguais. Uns Deus fez de um jeito, outros de outro. Não só fisicamente, né? Mas na nossa maneira de ser também. As nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos gostos pessoais. Tudo isso foi feito por Deus de uma forma única. E a gente insiste de novo e de novo de se encaixar ao que as outras pessoas fazem. De ser como outras pessoas são. Mas aqui a gente já aprende que Deus nos fez individuais e diferentes. Seguimos o livro. E o dia inteiro, todos os dias, os chulingos só faziam uma coisa: colocavam adesivos uns nos outros. Cada chulingo tinha uma caixinha com adesivos dourados em forma de estrela e uma caixinha com adesivos cinzentos em forma de bola. Em toda a aldeia, indo e vindo pelas ruas, os chulingos passavam dia após dia colando estrelas e bolas uns nos outros. Essa parte eu adoro, e essa parte eu lia para o Benjamin, tentava explicar para ele bastante sobre isso, porque, veja bem, Max Lucado começa falando aqui, ó, o dia inteiro, todos os dias, os chulingos só faziam uma coisa, eles colavam adesivos uns nos outros, ou seja, cara, todos os dias, o dia inteiro, ou seja, era um hábito, era parte da vida dos chulingos. Não era uma coisa que eles faziam eventualmente, ou de vez em quando, ou só em dias de chuva, ou só em dias de sol, não. Era um hábito todos os dias, ou seja, todos os dias do ano, não tem nenhum dia que não fizeram. O dia inteiro, ou seja, não era só em um horário do dia, o dia inteiro, os chulingos ficavam colocando adesivos uns nos outros. Que são esses adesivos? Por que eles faziam isso tanto? A gente faz a mesma coisa. Vocês vão ver o que são esses adesivos e vocês vão ver como a gente tem esse hábito dia e noite, todos os dias, de fazer a mesma coisa que os chulingos faziam. Vou seguir lendo. Os mais bonitos, feitos de madeira lisa e tinta brilhante, sempre ganhavam estrelas. Mas se a madeira era áspera ou se a tinta descascava, os chulingos colavam bolas cinzentas. Lembra que eles eram pessoas de madeira, né? Então, quando aquela pessoa era muito bonita, a madeira era lisa, a tinta que foi pintada, aquele chulingo era brilhante, essa pessoa ganhava uma estrela, um adesivo de estrela. Mas se aquela madeira era feia, áspera, descascava, ganhava uma bola cinzenta. Vamos parar e analisar na nossa vida.
A gente também faz isso, né? Quando a gente olha uma pessoa e acha essa pessoa especial, admirável e tal, a gente vai lá e coloca um rótulo positivo nela. Mas se essa pessoa já ela não se encaixa bem com as outras, é muito fácil a gente colocar um rótulo negativo, que seriam essas bolas redondas, né, que os chulingos faziam. Seguimos aqui no livro. Os chulingos que tinham algum talento também ganhavam estrelas. Alguns conseguiam levantar pedaços de madeira bem pesados acima de suas cabeças, ou conseguiam pular por cima de caixas de madeira bem grandes. Outros conseguiam falar palavras compridas e difíceis, ou cantar belas canções. Todos colavam estrelas nesses chulingos. Alguns chulingos viviam carregados de estrelas. Cada vez que recebiam uma estrela, ficavam muito felizes. Sentiam vontade de fazer alguma outra coisa para ganhar mais estrelas. Olha só. Quando essa pessoa era talentosa, basicamente o que está falando aqui, quando essa pessoa conseguia fazer alguma coisa grande e ela ganhava alguma estrela, né, algum adesivo de estrela, aqui diz que elas sentiam vontade de fazer outra coisa para ganhar ainda mais estrela, ou seja, aquela necessidade constante de elogio, aquela necessidade constante de ser reconhecido. Nesse livro aqui, eles mostram que quanto mais eles faziam algo massa, quanto mais faziam algo lindo, mais eles queriam fazer para ganhar mais elogio, para ganhar mais afirmação, né? A gente também é assim, quantas e quantas vezes a gente faz uma coisa legal, a gente recebe um elogio e a gente não para por aí, a gente quer mais e mais, porque os elogios, eles inflam o nosso ego, fazem a gente se sentir bem, fazem a gente se sentir especial e o ser humano tem essa necessidade de se sentir importante, de se sentir reconhecido, de ser aplaudido, né? Continuamos aqui. Alguns chulingos, porém, não sabiam fazer muita coisa. Esses ganhavam bolinhas cinzentas. Que triste. Marcinelo era um desses. Ele tentava pular bem alto como os outros, mas sempre caía. E quando caía, os outros chulingos se juntavam a ele, se juntavam em volta dele e lhe davam bolinhas cinzentas. Às vezes, quando caía, sua madeira ficava arranhada e assim os outros colocavam ainda mais bolinhas nele. E aí, quando ele tentava explicar por que ele tinha caído, dizia alguma coisa de um jeito errado e os chulingos colocavam mais bolinhas cinzentas nele. Ou seja, esse é um ciclo, né? Você fez uma coisa que você não conseguiu e aí você foi se afundando cada vez mais. E os rótulos em você foi ficando cada vez mais profundos. Sabe quando você tem um problema e esse problema te leva em outro problema e esse te leva em outro problema e aí você vai tendo uma série de rótulos negativos, as pessoas vão colocando rótulos em você negativo cada vez mais e aí você, quando vê, você já está lá cheio de rótulos que você não sabe fazer outra coisa senão viver ao redor desses rótulos negativos. É tipo aquela mulher que foi receber um rótulo quando criança. Ah, você é filha daquele bêbado, né? Sei lá, ela tem um pai alcoólatra. Você é filha daquele bêbado e daí você já tá com um rótulo negativo. E porque você tem aquele rótulo negativo, você nem se esforça em ser algo diferente, porque tudo que você sabe é ser a filha de um pai alcoólatra. E aí você começa a beber também, e você ganha um outro rótulo. Ah, você também é igual ao seu pai, você também é alcoólatra. E aí você vai se afundando cada vez mais. Isso é o que acontecia com esse Marcinelo, né? Esse personagem aqui do livro. Ele não conseguiu uma coisa, e aí ele foi entrando nesse buraco, e uma coisa foi levando a outra, quando ele estava cheio de bolinhas, de círculos pretos, né? Que eram os rótulos negativos que as pessoas colocavam umas às outras. Que triste isso, mas vamos seguir. Depois de algum tempo, Marcinelo tinha tantas bolinhas que nem queria sair de casa. Começou o isolamento aqui, ó, viu? Ele tinha medo de fazer alguma bobagem, como esquecer o chapéu ou pisar no poço d'água, porque os chulingos iriam colocar nele mais bolinhas. A verdade é que ele tinha tantos adesivos cinzentos que as pessoas se aproximavam dele e, sem alguma razão, colocavam nele mais bolinhas cinzentas. Olha só. Porque ele tinha tantos rótulos que as pessoas já nem ouviam mais o que ele tinha a dizer, eles já iam lá e colocavam mais rótulos nele. E aí o livro continua.
Ele merece ficar coberto de bolinhas cinzentas, as pessoas de Madeira diziam umas às outras. Ele não é um bom chulingo. Depois de algum tempo, Marcinelo começou a acreditar neles e vivia dizendo: eu não sou um bom chulingo. Nas poucas vezes em que saía de casa, ficava junto de outros chulingos que tinham muitas bolinhas cinzentas. E entre eles, Marcinelo se sentia melhor. Sabe quando você tem tantos rótulos que as pessoas colocam em você, que você já passa a acreditar neles? Você vive, você reage à vida, você se comporta à vida, já não com aquilo que você acredita que você é, mas aquilo que você acredita que os outros dizem a seu respeito. Essas mentiras ditas tantas vezes parecem ser verdades na sua mente, mas na verdade não são. Continuam sendo mentiras. E Marcinelo era assim. Ele ouviu tantos rótulos na vida dele, tantas coisas, que aquilo não era verdade, mas ele passou a acreditar que aquilo era verdade de tanto que ele ouviu aquilo repetidamente. Os rótulos fazem isso com a gente. As pessoas dizem coisas a nosso respeito, a gente ouve tanto aquilo que acredita que aquilo é verdade, mas é necessário a gente lembrar sempre que aqueles rótulos são mentiras, foram colocados em nós, mas são mentiras, não nos pertencem, né? Certo dia, voltamos ao livro, certo dia Marcinelo encontrou uma chulinga, diferente de todos que ele conhecia. Ela não tinha nem estrela, nem bolinhas, só madeira. O nome dela era Lúcia. E não era porque outros chulingos não tentassem colocar adesivos em Lúcia. É que os adesivos não ficavam. Alguns chulingos admiravam Lúcia porque não tinha bolinhas, por isso chegavam perto dela e lhe davam uma estrela. Mas a estrela caía. Outros a desprezavam porque ela não tinha nenhuma estrela e por isso lhe davam uma bolinha cinzenta. Mas as bolinhas também não colavam. Olha só, gente, que coisa linda. E assim, é assim que eu quero ser, pensou Marcinelo. Não quero ficar com marcas de outras pessoas. Então ele perguntou à chulinga, que não tinha adesivos, como que ela conseguia ficar assim. É fácil, respondeu Lúcia. Todo dia eu vou visitar Eli. Eli? Perguntou ele. Sim, Eli, o carpinteiro. Fico lá na oficina com ele. Mas por quê? Porque você não descobre por si mesmo? Suba ao morro, ele está lá em cima. E dizendo isso, a chulinga, que não tinha adesivos, virou e foi embora saltitando. Mas o que será que ele vai querer me ver? Gritou Marcinelo. Olha só, Lúcia não ouviu. Assim, Marcinelo foi para casa, sentou-se junto à janela e observou toda aquela gente de Madeira andando de um lado para o outro, colando estrelas e bolinhas uns nos outros. Isso não é certo, disse ele baixinho para si mesmo. Então decidiu ir ver Eli. Eu quero voltar um pouquinho aqui, antes de ir para essa parte onde Marcinelo encontra Eli, né? Onde diz ali que algumas pessoas viram que a Lúcia não tinha nenhum defeito e tentavam elogiar ela, mas o elogio, ele não ficava nela, não grudava. Outras pessoas pensavam, meu Deus, como que ninguém elogia ela? Eu preciso denegrir ela, eu preciso botar uma bolinha nela. E essas também não grudavam. Aqui, essa parte do livro ministrou muito comigo, porque a gente tem a tendência de querer ficar com os elogios e deixar de lado, anular as críticas. Mas a verdade é que Lúcia aqui, ela nem guardava para ela os elogios e nem guardava para ela as críticas, porque, gente, elogio também mata. A gente vai alimentando o nosso ego tanto que a gente vive às vezes viciada em elogios. Então, os elogios, eles são bons, às vezes necessários, né? Para a gente continuar seguindo, para a gente ver que está no caminho certo, é como um termômetro. As críticas também servem como esse bom termômetro, mas eles não podem ficar grudados em nós. Porque se a gente viver se alimentando de elogio, quando a crítica vier, vai ser muito dolorido. Mas se a gente viver se alimentando de críticas, a gente vai ser que nem Marcinelo, vai querer se isolar de todas as pessoas. Então, essa parte do livro falou muito comigo a respeito de
de críticas e de elogios, especialmente quando, que nem eu, que produzo conteúdo, né, e estou sempre exposta nas redes sociais, escrevo livros e ministro, é muito comum a gente receber muitos elogios, mas eu tenho aprendido muito a não deixar esses elogios ficarem grudados na minha identidade, assim como também não deixar as críticas ficarem grudadas na minha identidade, né? Vamos seguir aqui com o livro? Marcinelo subiu pelo caminho estreito até o alto do morro e entrou na enorme oficina. Seus olhos de madeira se arregalaram com o tamanho das coisas. O banco do carpinteiro era da altura dele. Tinha que ficar na ponta dos pés para ver a bancada de onde trabalhava o carpinteiro. O martelo era tão grande quanto o braço de Marcinelo, e ele engoliu em seco. Eu não fico aqui não, e virou-se para ir embora. Foi então que ouviu alguém dizer seu nome. Marcinelo? A voz era profunda e forte. Marcinelo parou. Marcinelo, que alegria ver você. Chegue mais. Quero ver você bem de perto. Marcinelo virou bem devagar e olhou para o enorme carpinteiro barbudo. Você sabe meu nome? Perguntou o pequeno chulingo. É claro que eu sei. Fui eu que fiz você. Olha que lindo aqui o primeiro diálogo entre o chulingo e Deus, né? Ele se curvou, levantou Marcinelo e o colocou sentado no banco. Disse pensativo o carpinteiro, olhando para todas aquelas bolinhas cinzentas. Parece que você recebeu muitos adesivos ruins. Eu não queria que isso acontecesse, Eli. Eu me esforcei para ganhar estrelas. Você não precisa se defender comigo, amiguinho. Eu não me importo com o que os outros chulingos pensam. Não? Perguntou Marcinelo. Não. E você também não precisa se importar. Quem são eles para dar estrelas ou bolinhas? São apenas chulingos como você. O que eles pensam não importa, Marcinelo. A única coisa que importa é o que eu penso. E o que eu penso é que você é muito especial. Vou dar uma pausa aqui na leitura. Gente, que coisa linda esse livro. Veja bem, aqui Deus fala para Marcinelo, quem são eles para dar estrelas ou bolinhas? Ou seja, quem são essas pessoas para rotular você? Quem são essas pessoas para definir a sua identidade? Quem são essas pessoas para dizer quem você é? Quem são essas pessoas? Por que elas importam tanto? Eles são pessoas como você, são chulingos como você. E aí vamos pensar isso nas nossas vidas, né, gurias? Quem são essas pessoas para que a gente dê a elas tanta importância? Quando foi que a gente disse que essas opiniões importam tanto? Quando foi que a gente deu poder a essas pessoas para definirem a nossa identidade? Que abertura a gente deu para que essas pessoas falassem se nós somos especiais ou não, se somos valiosos ou não, se temos talentos ou não. Quem são essas pessoas e por que elas têm tanto poder sobre nós? Quando foi que a gente deu esse poder e deixou esse poder manipular as nossas decisões no final do dia? Lembra que Marcinelo não queria mais sair de casa por causa das bolinhas que as pessoas deram para ele? Isso acontece com a gente define a nossa vida, responde, reage, decide se vai para a direita ou para a esquerda, às vezes definido pela opinião de outras pessoas, mas Deus segue nos perguntando, por que você deixa essas pessoas definirem você? A única coisa que importa é o que eu penso, né? Deus está falando, a única coisa que importa é o que eu penso de você. E o que eu penso é que você é muito especial. Sabe, gurias, à medida que a gente vai entendendo a opinião de Deus e deixando que Deus fale sobre a nossa identidade, aquilo é tão libertador. E ao mesmo tempo, eu não sei vocês, mas eu me sinto tão idiota às vezes em pensar que eu gastei o meu tempo, a minha energia, a minha paz, deixando outras pessoas me definirem. Enquanto eu já tenho a definição única que importa, que é a definição de Deus. Seguimos aqui no livro. Marcinelo deu uma risada. Eu, especial? Mas por quê? Não sei correr, não consigo pular, minha tinta está descascando. Por que eu seria importante para você? Ele já está se colocando para baixo, né? Ele olhou para Marcinelo
colocou suas mãos enormes naqueles pequenos ombros de madeira e disse bem devagarinho: porque você é meu, por isso você é importante para mim. Uau! Eu tenho até vontade de chorar lendo esse livro. Porque você é meu. Identidade é pertencimento. Você é a quem você pertence, e a quem você pertence é que vai definir a sua importância. Você é meu. A Bíblia diz isso para nós. A gente está lendo um livro aqui infantil, mas a Bíblia diz isso para nós. Nós somos dele. A Bíblia diz que nós pertencemos a ele. Nós fomos adotadas por meio de Cristo e por isso pertencemos a ele. E porque pertencemos a ele, ele é o nosso dono. E porque ele é o nosso dono, ele diz: você é especial para mim. Nós somos dele. Deus nos ama, Deus nos celebra, Deus nos exalta, Deus nos abençoa, Deus nos abraça, Deus nos consola, Deus nos conforta. Não porque nós temos grandes habilidades, uau, como o Martinello falou aqui. Não porque ele pula, porque ele sabe correr ou sabe falar alguma coisa especial, mas porque ele pertence a Deus. Deus não nos ama porque nós somos muito habilidosas, falamos em públicos, somos magras, somos inteligentes, somos bonitas, porque temos uma carreira maravilhosa. Não, Deus nos ama porque somos dele. Só isso. Isso já basta. Nós somos dele. Não importa o quanto a gente mostre, o quanto a gente faça, nós somos dele e é por isso que nós somos especiais. Identidade é pertencimento. E o livro segue. Nunca ninguém havia olhado assim para Marcinello, muito menos o seu criador. Ele nem sabia o que dizer. Todo dia tenho esperado sua visita, explicou Eli. Eu vim porque alguém que não tinha marcas, disse Marcinello. Eu vim porque encontrei alguém que não tinha marcas, disse Marcinello. Eu sei, ela me falou sobre você. Aqui ele está falando. E Marcinello continua. Por que os adesivos não colam nela? O criador dos chulingos falou bem de mansinho. Porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que os outros pensam. Os adesivos só colam se você deixar que eles colem. O quê? É isso mesmo, os adesivos só colam se eles forem importantes para você. Quanto mais você confiar no meu amor, menos vai se importar com os adesivos dos chulingos. Eu acho que não estou entendendo, disse o Marcinello. E ele sorriu e disse: você vai entender, mas levará tempo. Você tem muitos adesivos. Por enquanto, basta vir me visitar todo dia e eu lhe direi como você é importante para mim. Olha só, nessa parte aqui, Eli, que é Deus, está dizendo assim, vai levar tempo. Mas, por enquanto, basta você me visitar todo dia. Sabe, gurias, a gente carrega ao longo da vida muitos rótulos, e eles não caem do dia para a noite. Vai levar tempo, isso é um processo. Mas a primeira coisa a ser feita aqui é ir visitar a Deus todos os dias. É todos os dias passar tempo com Deus. É nessa constância do devocional, na constância da oração, na constância da leitura da Bíblia, que pouco a pouco Deus ele vai tirando todos esses rótulos em nós. Pouco a pouco ele vai eliminando esses rótulos. É um processo, não é do dia para a noite. Mas é importante que a gente tenha a constância de estar com Deus todos os dias para que cada dia ele vá tirando um pedacinho, uma partezinha desses rótulos que durante toda a vida as pessoas foram colocando em nós. E o livro continua. Eli ergueu Marcinello do banco e colocou no chão. Lembre-se, disse Eli quando o chulingo saía pela porta. Você é especial porque eu o fiz e eu não cometo erros. Marcinello nem parou, mas lá no fundo do seu coração ele pensou, acho que ele realmente se importa comigo. E quando ele pensou assim, uma bolinha cinzenta caiu no chão. Olha só, o primeiro
o primeiro rótulo caiu. O livro se encerra assim: quando o Marcinelo se deu conta de que ele era importante para Deus, um primeiro rótulo caiu no chão. Esse livro é um livro muito lindo, eu sugiro que você leia ele com seus filhos e leia ele para você também várias vezes. Esse livro fala sobre identidade, fala sobre quando a vida inteira as pessoas vão colocando rótulos e querendo definir quem nós somos, mas à medida que nós vamos caminhando com Cristo, à medida que vamos nos relacionando com Deus, Deus ele vai tirando todos esses rótulos e vai colocando o único rótulo que importa, que é o rótulo dele. E ele diz: você é especial porque você é minha. Eu espero muito que essas verdades entrem no seu coração, façam morada aí na sua identidade e que você nunca se esqueça que você é dele e que identidade é pertencimento. Espero muito que vocês tenham gostado de ler esse livro junto comigo e na semana que vem a gente continua uma leitura de outro livro. Se esse momento comigo abençoa a sua vida, faça o seguinte: pegue o link e mande para todas as pessoas que você ama e que gostariam de ouvir essa mensagem também. Deus te abençoe e até a próxima.